Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alex e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você que tem pelo tema O fim de todas as coisas está próximo. Eu sei que ninguém aqui gosta de falar da morte, especialmente da sua própria morte, não é verdade? Mas eu quero pedir que você faça uma exceção e pense sobre o assunto hoje, tá bom? Mas eu não quero que você pense na morte como algo que vai acontecer daqui a muitos anos. E sim, eu quero que você pense que você foi até o médico verificar os resultados de alguns exames e ele disse que você tem somente 6 meses de vida. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como vai ser os seus últimos meses de vida? Eu não sei quanto a você, mas iria passar o máximo de tempo com as pessoas da qual eu amo, poderia fazer aquela viagem da qual eu nunca fiz, talvez procuraria ali acertar as pendências com os meus irmãos, com as minhas irmãs, tanto da minha família como da parte que envolve ali o convívio dos cristãos, me reconciliaria com os meus vizinhos, caso fosse necessário, até mesmo com os meus colegas de trabalho, deixaria certo aqui alguma documentação envolvendo a minha vida, envolvendo a minha residência ou outras coisas, esclareceria aqueles maus entendidos, enfim, querido, tentaria acabar com as minhas pendências pessoais. Amém? O interessante é que não é impressionante, meu irmão, como a ideia da morte nos ensina a viver de uma forma correta? Precisaria eu receber essa notícia que eu tenho somente 6 meses de vida para me viver dessa forma? Amando mais as pessoas, perdoando as pessoas, o meu trabalho, as pessoas da igreja, as pessoas da minha família, resolvendo todos aqueles maus entendidos. Precisaria ser desse jeito? É exatamente isso que nós encontramos lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, do versículo 7 em diante, que ele diz assim, ó: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios o bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. E o último versículo diz assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu querido, o apóstolo Pedro aqui, prevendo que muitos iriam morrer por causa da perseguição que estava ocorrendo naquele tempo, inclusive ele mesmo ia morrer, ele alerta dizendo assim, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, num complemento ali absolutamente natural, ele passa a exortar as pessoas da qual ele vivia a viverem suas vidas sob a perspectiva da morte eminente. Ou seja, a qualquer momento aquelas pessoas poderiam morrer. Meu querido, certamente eu e você não estamos na mesma condição que aqueles cristãos daquela época estavam. E nem muito menos o nosso médico aqui falou que eu e você temos 6 meses de vida. Mas com certeza você vai concordar comigo que nenhum de nós sabe exatamente a hora que vamos morrer. Não é verdade? Sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, como a Bíblia nos exorta a viver.
E ele fala aqui, ó, no versículo 7, ele fala aqui, ó, sejamos criteriosos. Ou seja, a palavra aqui traduzida como criterioso, no termo grego é sofonil, que significa mente sã. Tem até uma frase que fala assim, mente sã, corpo são, né? Ou seja, devemos ser criteriosos no nosso lar, ou seja, no cumprimento das promessas que fizemos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Devemos ser criteriosos também no nosso trabalho, ou seja, no cumprimento ali das normas da empresa. Devemos ser criteriosos nos nossos negócios, ou seja, na leitura dos documentos antes e depois de assinar, na hora de fazer ou quitar as nossas dívidas, né? E também devemos ser criteriosos aqui envolvendo a nossa fé, ou seja, rejeitando ensinos antibíblicos, líderes, igrejas, religiões que se desviaram da verdade de Deus revelada em sua palavra, ou seja, na Bíblia. Nós devemos denunciar os falsos profetas, não dando dinheiro para os mercenários da fé, apegando-nos com coragem à verdade, ou seja, à palavra de Deus, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo com fé. Meu querido, minha querida, seja uma pessoa criteriosa, ou seja, uma pessoa cautelosa, ajuizada, sensata, uma pessoa que tenha a mente de Cristo e que viva, né, cada dia em harmonia com a palavra de Deus. E em segundo lugar, ele fala aqui, no versículo 7 também, sejamos sóbrios. Ou seja, a palavra aqui, sóbrios, no termo grego, é nefo, que significa uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa que tenha um autocontrole. Ou seja, não comamos demais, não bebamos demais, não durmamos demais, não sejamos preguiçosos, não trabalhemos demais. Se alguém pisar no seu calo, conte até 10. Se a raiva não passar, conte até 10 de novo, não é verdade? E se a raiva também não passar, saia de perto dessa pessoa. Não se deixe levar pelos vícios e pelas fraquezas da nossa carne. E alguém pode pensar assim, bom, pastor, já que o fim de todas as coisas está próximo e eu vou morrer daqui 6 meses mesmo, deixa eu aproveitar a minha vida, ou afinal o resto dela, ou pelo menos o que sobrou, não é verdade? Meu querido, né, esse raciocínio, apesar de aparentemente ser um raciocínio lógico, ele é completamente enganoso. Ou seja, o inimigo, ele quer que você pense dessa forma. Ou seja, pastor, já que eu vou morrer mesmo, já que o fim das coisas está próximo, deixa eu curtir minha vida, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu aproveitar, deixa eu sair, beber, curtir, deixa eu fazer o que eu quero da minha vida. Enfim, se você tem a certeza que você vai para o inferno, para o sofrimento do inferno, pode fazer essas coisas. Mas lembrando que Deus, ele é santo e requer santidade dos seus filhos, requer santidade das pessoas. E quando eu falo que o fim está próximo, você tem que ter em mente que você e eu vamos nos apresentar perante Deus. Amém? E em terceiro lugar, ele fala aqui no versículo 8, acima de tudo, porém, tendo amor intenso um para com os outros. Meu querido, olha só, se você fosse realmente morrer daqui 6 meses, iria se negar a perdoar a pessoa que lhe ofendeu? Com certeza não. Deixaria de receber os seus parentes ou os seus amigos, mesmo se eles fossem sujar totalmente a sua casa e você ficar bravo? Com certeza não. Caso você recebesse essas pessoas
iria ficar reclamando disso, ou daquilo, ou deste, ou daquele, com certeza também não. Deixaria de dar uma cesta básica, né, para uma viúva pobre que batesse aí na porta da sua casa? Com certeza também não. Iria se negar em aconselhar ou confortar alguém que lhe pedisse um minuto da sua atenção ou da sua compaixão? Com certeza também não, querido. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos amar mais as pessoas, vamos liberar perdão para essas pessoas, vamos orar por elas, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos conviver com elas em harmonia. Não vamos somente falar, mas vamos fazer aquilo que está em nosso alcance também. Se a gente puder ajudar essas pessoas, vamos ajudar elas, vamos amparar essas vidas. Amém? E em quarto, no versículo 11, ele fala assim: glorifiquemos a Cristo no nosso viver, ou seja, no falar e no fazer. Meu querido, o falar é um dom maravilhoso que Deus deu para muitas pessoas. Mas muitas vezes falamos à toa e falamos o dia inteiro, não é verdade? E muitas vezes falamos piadas sujas, falamos palavrões, falamos palavras de maldição, fofoca, intrigas, falamos palavras maliciosas, palavras mentirosas, palavras infames, de toda sorte de imundícia. E se você fosse realmente morrer daqui 6 meses, como seria a forma que você iria falar? Com certeza não ia ser desse jeito. Porém, apenas falar não adianta nada, né? Estamos cansados de ver a sociedade sendo enganada pelos políticos e pelos oradores, que muitos falam e pouco fazem. Meu querido, eu aconselho você a aliviar o peso do cansado, estender a mão ao desesperado, varra ali a casa da pessoa que está doente, cuide dos filhos da mulher que está internada, dê banho àquele idoso que está incapacitado. Ou seja, não viva somente falando, mas faça também aquilo que você faz. Através do nosso serviço ao próximo, devemos glorificar a Cristo. Isso é, quando alguém for beneficiado pelo seu serviço, ela vai dizer assim: graças a Deus por você existir. Amém? E para concluir aqui, quero dizer para você que o fim está próximo. Portanto, sejamos criteriosos, sejamos sóbrios, acima de tudo, né, porém, temos aqui um intenso amor um para com os outros, glorifiquemos a Cristo no nosso viver, ou seja, no nosso falar, no nosso fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém.